Abra, por favor, meus irmãos, Jeremias, capítulo de número 33, verso de número 3. Amém? Diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre a casa desta cidade, sobre a casa dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos à espada. Pula para o versículo 10, por favor. 33, 10. Assim diz o Senhor: neste lugar em que vós diz está deserto, sem homem, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo, a voz da esposa, a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom e a sua benignidade é para sempre. A voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne do cativeiro a terra como no princípio, diz o Senhor. Versículo 12. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, em todos estes lugares da cidade, haverá uma morada de pastores que fará repousar o seu gado. Glória ao nome de Jesus. Só até esse versículo, pode se assentar. E aplauda o nome do Senhor. Meus irmãos, que bom é saber que nós vamos clamar a um Deus que ouve e que responde. Muitos clamam e confiam em tantas coisas e não têm retorno. Muitos clamam a tanto tipo de coisas e não têm retorno. Mas o Deus que nós servimos é o único que nós clamamos e Ele responde. O profeta Jeremias, um dos profetas maiores, é um dos profetas muito conhecidos. O profeta Jeremias, ele é filho de Uquias. E dentro da linhagem, Uquias é um sacerdote, então tem tudo para a linhagem de Uquias, Jeremias ser o futuro sacerdote. Só que Deus separa Jeremias não para ser sacerdote. Deus separa Jeremias para ser um profeta, para profetizar sobre as nações. E todas as vezes, como li aqui o verso de número capítulo 33, e do 1 ao 3, vai dizer que assim veio a palavra do Senhor a Jeremias. Nós vamos ver esse verso, esse texto sempre sendo falado dentro do livro de Jeremias. Assim diz o Senhor, ou a palavra veio a Jeremias. No versículo 1, Deus já chama Jeremias quando ele ainda é menino quando ele ainda é uma criança. Deus vai dizer: Jeremias, eu te escolhi, Jeremias. E antes de você ter forma no ventre, eu já tinha te escolhido, Jeremias. Antes de você nascer na madre da sua mãe, eu já tinha te eleito, já tinha te escolhido. E pelas nações eu te fiz como profeta, Jeremias. Jeremias, claro, automaticamente se coloca numa posição de dizer que ele é menor e não entende, não é capacitado. Vai dizer: mas Senhor, eu ainda sou uma criança, eu não sei nem falar, Senhor. Deus vai dizer: Jeremias, não diga que és uma criança, Jeremias, porque aonde eu mandar você falar, você vai falar. Aonde eu mandar você ir, você vai, Jeremias. E tem um recado para você, Jeremias: não tema diante deles, porque eu sou contigo. Que palavra poderosa! É Deus falar: ei, eu sou contigo. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas se Deus está falando aqui esta noite, eu sou contigo. É Deus dizendo: pode se levantar o gigante que for, pode levantar a dificuldade, o problema, o que se levantar. Deus está dizendo: ei, todos eles são pequenos, porque eu sou contigo.
esteja contigo. Pode se levantar gigante que for, você é mais do que vitorioso. Toda vez que Deus disser, eu sou contigo, Ele está dizendo, você é mais do que vitorioso nessa terra. E Deus confronta. Logo o profeta vai começar a alertar desse chamado dele, que era profetizar as nações. E a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor veio a Jeremias a primeira vez. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, que era o chamado do profeta. Agora no versículo 18, só a introdução, no capítulo 18, agora Deus vai falar novamente com o profeta. Só que agora ele já está maior um pouco. Agora ele já tem um pouco de experiência. Mas Deus queria mostrar para Jeremias no capítulo 18 que Ele é um Deus que trata, que Ele é um Deus que cuida, que Ele é um Deus que não desampara. E logo no 18 vai iniciar novamente a mesmo verso dizendo, e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá, Jeremias, eu vou falar contigo. Jeremias, ele dá uma resposta e diz, eu desci até a casa do oleiro. Eu fiquei lendo esse versículo e fiquei meditando, Senhor, porque o profeta não se questiona e dizer, Senhor, por que o Senhor não fala comigo aqui primeiro? Porque eu tenho que descer primeiro. Eu falei, por que Deus não fala com o profeta logo, ver o que está guardado, qual é a revelação? Deus fala, não, Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. E o profeta disse, eu desci à casa do oleiro, e lá Deus falou comigo. Eu fiquei perguntando, por que o Senhor não falou no início? É porque tem coisas que Deus só fala no caminho da obediência. Tem coisas que Deus só revela no caminho da obediência. É que dizendo, eu não falei para você fazer. Deus querendo te revelar coisas grandes, Deus querendo cumprir um chamado grande na sua vida, mas primeiro nós temos que descer, ou então eu vou descer da casa do oleiro. Senhor, eu vou decidir então descer, que eu sei que lá o Senhor fala comigo. E eu falei, então se o profeta não desce, então Deus não fala também. Porque Jeremias diz, então eu desci, Deus falou, então se o profeta fica parado, Deus não reage também. Se o profeta se mantém parado, não reage, não desce, Deus também não fala com o profeta. Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus está dizendo que primeiro tem coisas que Deus só fala no caminho da obediência. Não adianta vir para a igreja e você não obedecer, porque Deus quer te revelar coisas grandes, Deus quer te abençoar com coisas grandes, mas temos que primeiro decidir descer até a casa do oleiro e dizer, eu desci a casa do oleiro e o Senhor falou comigo. E Deus quer mostrar para Jeremias que Ele é um Deus que cuida, não desampara. E a gente observa que o vaso, geralmente ouvimos muito pregar isso. Eu já ouvi falar isso, que o oleiro quebra o vaso. Só que a Bíblia diz que não diz que o oleiro quebra o vaso não se quebra. Porque tem dia que às vezes nós nos sentimos fracos, tem dia que nós não estamos sem força, tem dia que nós acabamos nos quebrando. Mas só que Deus vai mostrar para Jeremias que Ele é um Deus que não pega isso e tudo está quebrado e joga fora, joga na lata do lixo, não. Ele é um Deus que pega novamente e refaz tudo de novo. Começa a preparar tudo novamente e dizer, eu sou contigo, levanta, reage. Eu tenho coisas grandes para fazer na
Jeremias. Lemos o 18, e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Estamos lendo agora o 33, está dizendo, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, porque Ele é um Deus que não desampara, porque Ele é um Deus que cuida, é um Deus que falou com o profeta quando ele ainda era pequeno, é um Deus que falou com o profeta quando ele estava num processo de aprendizado, e Deus que agora vai falar com o profeta no meio de um cárcere, preso, porque Ele é um Deus que não te desampara, porque ainda que independente do cenário que você passar, a palavra do Senhor sempre vai vir para você dizer, levanta, reage, porque eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida. E veio a palavra do Senhor. Agora ele está num cenário difícil, agora ele está num cenário de cárcere, já não está como pequeno, já não está aprendendo na casa do goleiro, ele está num ambiente de cárcere. É um ambiente que chora, é um ambiente que olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. É um ambiente de humilhação, é um processo é onde ele tem que descer, tem que suportar muitas coisas, ser resiliente a muitas coisas. Mas o profeta está ali posicionado, acreditando, e de repente vem a palavra do Senhor ao profeta, dizendo, ei profeta, reage de alguma forma, profeta, clama a mim, que eu tenho coisas grandes para fazer. Porque Deus espera muitas vezes a nossa reação, como nós vamos reagir diante das circunstâncias da vida. Somos confrontados diariamente, se levanta o diabo, se levanta a circunstância, se levanta o gigante diariamente para fazer você parar. Mas a pergunta é como nós vamos nos posicionar referente a isso. Ou nós vamos clamar ao Senhor, ou vamos ficar parados. E eu queria dar dois exemplos bíblicos aqui, de dois tipos de pessoas, e nós temos que aprender muitas vezes com a Bíblia. A Bíblia vai dizer que aqui um homem, no tanque de Betesda, 38 anos, o homem sofre, está paralítico. E agora Jesus chega diante dele e vai dizer, quer edificação? Qual é a pergunta de Jesus? O homem vai chegar para Jesus, mas não tem ninguém que me leva até o tanque para eu ser curado. De repente desce uma água no meio daquele lugar e as pessoas são curadas, mas não tem ninguém que me leve até lá. Aí eu pergunto, a pergunta de Jesus foi essa? Qual foi a pergunta de Jesus? E eu fiquei, Senhor, por que muitas vezes nós estamos assim como esse homem? Deus querendo fazer grandes milagres, Deus querendo nos revelar grandes coisas, mas querendo dar desculpa para Deus. E não reagimos daquilo que Deus dizendo, ei, eu estou perguntando, você quer ser curado? Você quer uma novidade? Você quer viver algo novo na presença do Senhor? Nós queremos dar desculpa, Senhor, mas não tem ninguém que me leve até lá, Senhor. Senhor, não tem ninguém para me abençoar. Senhor, não tem ninguém para levar meu currículo até aquele lugar. Senhor, não tem ninguém para chegar lá e me indicar. Você esqueceu que você serve ao Deus vivo? É Deus perguntando o que você quer aqui essa noite. Para de dar desculpa e você for reagir nessa noite e for clamar ao Deus vivo, ao Deus que pode mudar a minha história. Esse homem, o tempo foi fazendo esse homem ficar tão para baixo. Quando ele teve a oportunidade diante do milagre, ele queria dar desculpa para Jesus porque não recebeu o milagre. Mas Jesus está querendo abençoar logo o homem, mas fala logo, você quer educação? Já que você não reage, então Jesus já toma atitude assim, então levanta-te, pega a sua cama e anda. Então que nós não vamos dar desculpa para Deus, e nós reagimos e dizer, Senhor, eu vou clamar ao Senhor porque eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Eu vou clamar ao Senhor porque eu sei que o Senhor pode mudar totalmente a minha família. O Senhor pode abrir porta, o Senhor pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. É nós clamarmos. O segundo exemplo é o segundo tipo de pessoa, que foi até pregado aqui algumas vezes, que é o filho de Timeu, Bartimeu. Quando ele tem a oportunidade de clamar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas estão dizendo, ei, fica quieto, não fala nada, para de clamar, ei, fica quieto, chega. E o homem está dizendo, quanto mais vocês mandam eu parar, mais eu clamo, Jesus, filho de Davi. É o homem que clama, é o homem que não quer desculpa, não dá desculpa não, mas tentaram me parar. As pessoas tentaram falar para me ficar calado, mas esse homem não dá desculpa, ele reage. Pode mandar ficar calado, mas eu vou clamar ao Senhor até a minha voz acabar, mas eu não vou parar de clamar a Jesus, porque eu sei que Ele vai ouvir.
o Deus que mede a água na concha das suas mãos. É o líder do vale. É o leão da tribo de Judá. É aquele que opera milagres e o homem não pode impedir. É aquele que fala que vai fazer. Não tem alguém na eternidade ou aqui que pode ser, eu vou impedir de operar milagre na vida dele. Pode se levantar o inferno, potestade, principado, mas se Deus disse vai fazer, você está debaixo de uma promessa, Deus vai fazer. Porque quando Deus diz que vai fazer, ele vai fazer, ponto final. Deus disse no princípio: e haja luz, e houve luz. Pô, não tem ninguém que pode impedir isso, não? Não tem, não, porque ele é dono de todas as coisas. Ele vai fazer, ele vai fazer. Então eu te dei uma promessa que vai fazer na sua vida, na sua família. Você está preocupado? Não tem inferno, não tem demônio, não tem nada que vai impedir que Deus fazer. Porque se Deus disse que vai fazer, ele vai fazer. Nós servimos a um Deus que ele é vivo e ainda opera milagres. É o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, presente, e será sempre o Deus eterno. Nós temos que só entender e confiar no Deus que nós servimos. Paulo, uma certa feita, estava em Atenas, no Atos capítulo 17. Paulo, quando chega a Atenas, ele vai ver um santuário onde tem vários tipos de estátua. E Paulo vai dizer assim: eu observei o santuário de vocês, e no santuário de vocês é um lugar que é vazio. E embaixo desse lugar vazio está escrito: ao Deus desconhecido. Aí Paulo vai dizer: a esse Deus desconhecido que eu vim pregar para vocês. E Paulo ali em Atenas coloca o evangelho e prega muito sobre Jesus. Paulo é alguém que confia naquele que ele clama. Paulo vai mostrar para nós que ele é alguém que busca, que clama e confia no Deus que ele não vê, mas o Deus que ele crê. Em Atenas, no meio daquele povo difícil, no meio daquele povo idólatra, Paulo vai dizendo: esse Deus aí que ninguém conhece, esse é o Deus que eu sirvo. Muitos confiam em carros, muitos em cavalo, mas nós fazemos menção ao Senhor dos exércitos. Muitos pensam em pedra, muitos confiam em madeira, mas você confia no Deus que não pode ver, mas existe um Deus que responde. Tem gente que confia em tanta coisa, mas não obtém resposta. O único que te dá a resposta é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso. E ele vai dizer: Jeremias, clama a mim e eu vou te responder, porque ele é o único que responde, porque ele é o único que tem a resposta. Ainda que às vezes ele não te dá no seu momento, na hora que você precisa, mas ele tem a resposta na mão, e no momento certo ele te abençoa. E nós vemos que muitas das vezes as circunstâncias, as coisas que nós enfrentamos, faz a gente me sentir com medo. Mas certa vez os discípulos estavam com Jesus no barco e Jesus está dormindo dentro do barco. Agora vai se levantar uma grande tempestade dentro desse barco. E a Bíblia vai dizer que eles quase vão a pique, estão em desespero, estão com medo da morte e vão clamar a Jesus. E ao clamar a Jesus, ele vai dizer: mestre, não se preocupa que nós vamos morrer. E Jesus chega e diz assim: ei, tempestade, ei, mar, se acalma. Ele vendo forte, que está colocando medo aos meus discípulos, se acalma, porque todo o poder está na mão dele, a autoridade está na mão dele. Jesus está dizendo: ei, tudo isso que está colocando medo entre os discípulos, se acalma. E eu fiquei pensando, como pode uma tempestade não acorda Jesus dentro do barco dormindo, mas um clamor de um justo acorda Jesus. E Jesus olha para o mar e diz: ei, mar, ei, tempestade, chega. Que nessa noite, muitas das vezes
gigante se levanta, não acordou a Jesus. Mas se você se levantar aqui esta noite e decidir clamar ao Senhor aqui esta noite, nessas 12 quarta-feiras, dizer: Senhor, eu vou clamar, Senhor, porque eu sei que o céu vai mover ao meu favor. E fique tranquilo, que Deus vai ouvir o seu clamor, e grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Aí no 33:10, para finalizar, Deus vai dizer: a terra de Jerusalém, Judá, está vendo tudo isso que vocês estão vendo aí hoje? A terra está seca, a terra não tem fruto, é só tristeza. O lugar é um lugar de tragédia, não tem mais nada em Israel. Deus vem aqui no versículo que nós acabamos de ler, no versículo 11, Deus está dizendo: neste lugar aí que vocês estão vendo, que vocês estão humilhando, que os seus inimigos estão humilhando vocês, é nesse mesmo lugar onde vocês vão ter gozo e vão ter alegria. É nesse mesmo lugar que está deserto, que não dá fruto nenhum, é nesse mesmo lugar que vocês vão ver fruto. É nesse mesmo ambiente de tristeza onde vocês vão ter alegria. Eu vim profetizar aqui sobre a sua vida esta noite. Eu não sei como você entrou por essas portas. Às vezes você está passando por um período de seco, um período que não dá fruto, mas a palavra do Senhor, mesmo que foi para esse povo aqui, para nós aqui esta noite, é nesse mesmo lugar que Deus vai fazer você ter alegria. É nesse mesmo ambiente de tristeza que Deus vai te honrar e vai mostrar o Deus que você serve. É nesse mesmo ambiente onde as pessoas te humilham, te maltratam. É nesse mesmo ambiente que vão reconhecer o tamanho do Deus que você serve. É nesse mesmo ambiente onde você muitas vezes chora, não fala para ninguém, escondido. Deus é nesse mesmo ambiente que você vai se alegrar e dizer: eu sirvo ao Deus vivo. É nesse mesmo ambiente que Deus vai te libertar um pouco. Jeremias, clama a mim, Jeremias, que eu vou te mostrar coisas que você ainda nem sabe. Porque Deus tem coisas tão grandes para nós. Se Ele nos mostrar por completo, muitas vezes nós nem chegamos até lá. Mas passamos por processos até chegar até lá. A certeza é que nós vamos receber essa promessa do Senhor. Porque, como eu falei, e disse o Senhor e aconteceu. Mas nós temos que confiar. O maior problema é nós confiarmos. Não deixar a ansiedade tomar o nosso ser. Não deixar o medo tomar o nosso ser. Mas continuar clamando ao Deus. Porque quanto mais nós clamamos a Deus, mais o céu se move ao nosso favor. Então que nessa noite você venha entender que devemos clamar. Não podemos ficar como aquele homem que eu disse para vocês, dando desculpa para Deus. Hoje é noite de você pular dessa cadeira e reagir e dizer assim: eu vou clamar ao Senhor. Hoje é noite de você reagir e dizer: Senhor, eu não sei o que eu tenho passado, é tantas lutas, tantas coisas, mas a partir de hoje eu vou reagir aqui esta noite. Porque eu sei que, como o Emerson está pregando você, o Senhor é um Deus que não muda, é um Deus todo-poderoso. É um Deus que pode operar grandes milagres na sua vida. Mas temos que confiar nele. Temos que permanecermos nele. Que ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, no nome de Jesus. Amém?